Olá, turma do sexto ano C. Estou aqui para apresentar a vocês mais uma aula esta que vai dar continuidade ao nosso conteúdo de operações matemáticas. Nós já vimos aí as 4 operações básicas, que foi a operação de adição, subtração, multiplicação e divisão. E nesta aula de hoje, eu vou apresentar para vocês potenciação. Certo? Isso já foi ministrado lá na turma do presencial e agora está sendo apresentado a vocês. Antes de tudo, eu quero só informar aqui, deixa eu abrir essa mensagenzinha, o chat aqui. Vou deixar digitado para vocês lerem, certo? Lerem aí que eu programei para o dia 23 desse mês, na quarta-feira que vem, certo? 23 de 2021. 23 de 6 de 2021, vai haver a nossa prova, certo? Prova de matemática para a turma do sexto ano C. Estou deixando digitado aí para que vocês possam ler e ficar gravado também na aula, tá? Matemática. Então, dia 23 de 6 de 2021, prova de matemática. Se porventura houver alguma alteração de horário e não tiver aula de matemática nesse dia, então, a prova vai acontecer no dia programado, sendo na próxima semana, ok? A prova vai ser tanto online, a prova vai ser para quem está online e presencial. Na mesma hora que eu estiver aplicando a prova com o pessoal do presencial, lá na escola, o pessoal do online também vai fazer, ok? Então, eu vou deixar informado também lá no grupo do nosso grupo do WhatsApp, mas aí já está adiantando. Havendo alguma alteração no horário, eu também informo as devidas mudanças. E o que é que vai cair na prova? O assunto. As 4 operações, assunto da prova, né? Assunto da prova serão as 4 operações e potenciação, que é o que eu vou apresentar para vocês agora nessa aula. Já foi apresentado para o pessoal do presencial e agora vai ser para vocês, tá? Então, vamos lá, deixa eu pegar aqui. Potenciação. Para vocês, esse assunto é novo, ok? Vocês conheciam, basicamente, até fazer a conta de mais, de menos, de multiplicar e de dividir. A potenciação, ela vem a ser uma espécie, aqui na página, deixa eu pegar aqui, pronto, vou usar esse exemplo aqui da página 60. A página 60, vou dar o exemplo aqui para vocês. A potenciação é uma espécie de conta de multiplicação, certo? Mas qual que é a diferença entre potenciar, entre fazer uma potenciação e entre fazer a multiplicação? A questão da potenciação é que é o seguinte, a gente vê aqui, por exemplo, esse 4, deixa eu mudar a cor da minha caneta aqui. A gente vê que, por exemplo, esse número 4, ele está se repetindo quantas vezes? Ó, eu tenho 1, 2, 3. O 4 está repetindo 3 vezes em forma de multiplicação. Tá vendo a conta de vezes aqui? Conta de vezes. Lembra que eu expliquei, né? Que na situação da multiplicação, os termos, aqui os números, eles são chamados de fatores. Aqui, fatores. E o que isso significa? Que nós estamos vendo o 4 sendo repetido 3 vezes, usando a conta de multiplicação. Quando isso acontece, vocês observem, é o mesmo número que está se repetindo, em forma de multiplicação. Quando isso acontece, do mesmo número se repetir em forma de multiplicação, a gente vai poder pegar esse número, escrever o número novamente e observe quantas vezes está se repetindo o número 4. Quantas vezes você está vendo o número 4 aí? Vocês estão vendo? Coloquem aí no chat, coloquem nos comentários. Quantas vezes vocês estão vendo o número 4 aparecer?
aqui nessa conta. Observe, 3 vezes. Então, quem digitou aí o número 3, parabéns, tá? Olha só. Então, o 4 estava se repetindo 3 vezes, então repito o número 4, e aqui, logo acima do 4, eu vou colocar a quantidade de vezes que esse 4 está se repetindo. Entenderam aí? Nessa situação, sim, deixa eu voltar para cá. Aí você observa que tem o 4 e o número 3 já em cima. Olha o que acontece aqui. Ele vai repetir a situação que 4 vezes 4 é igual a 4 elevado a 3. 4 elevado à terceira potência. Ou seja, o 4 que se repetiu 3 vezes, o 4 que se repetiu aqui na conta de multiplicação, ele vai ser reescrito, e lá em cima do 4, a gente vai colocar o número de vezes que ele se repete. Ok? Entendido isso? Pois vamos prosseguir aqui com essa explicação. Aqui eu peguei o número 4, mas também poderia existir, tá na página 60, mas na página anterior está explicando lá essa questão do 8 aqui, tá? Vocês vão se responsabilizar para ler. O exemplo que eu dei, no caso do 4 elevado a 3, ele é chamado de potência. O 4 elevado a 3 é potência. E tudo que tiver escrito semelhante a ele. Vamos pegar aqui o número 8 elevado a 2. Eu vou dizer para vocês, não se preocupem não, que muitas palavrinhas aqui eu vou repetir para vocês o que significa, tá? Então, aqui, vamos pegar o exemplo. Eu quero explicar para vocês aqui, tomar isso aqui como exemplo, para explicar essa escrita. Exemplo agora, tem o número 8, e em cima do 8 eu tenho aqui o número 2. Ok? Em cima do 8 tem o número 2. O que isso significa? Esse 2 que está aqui, esse número 2 que está aqui, ele vai me indicar quantas vezes eu vou repetir o número 8 em forma de multiplicação. Então, aqui em cima tem o número 2. Quantas vezes eu vou repetir o número 8, gente? Olha aqui. 2 vezes. Olha aqui, ó. 8. E a conta que eu vou usar nessa situação é sempre multiplicação. Ou seja, 8 elevado a 2 é igual a 8 vezes 8, que é igual, aí 8 vezes 8 é igual a 64. Certo? O número que está lá em cima, esse número que está aqui em cima, ele vai indicar sempre quantas vezes eu vou repetir esse número que está aqui embaixo. No nosso caso, o 2 está indicando que eu vou repetir o número 8 2 vezes em forma de multiplicação. Mas existe essa tabelinha que eu quero mostrar para vocês. Esse 8, em qualquer situação, se aqui o número fosse 4, como é o nosso exemplo aqui, qualquer que seja o número que está aqui embaixo, ele vai ser chamado de base, certo? Ele é base. Qualquer que seja o número, ele é base. Qualquer que seja o número que está lá em cima, qualquer que seja esse número aqui de cima, ele vai ser chamado de expoente, certo? E aí, o expoente vai indicar quantas vezes eu repito a base. No nosso caso aqui, 2 vezes, ou seja, eu tenho 2 fatores de 8, né? O resultado, veja bem, o resultado dessa potência, o resultado de 8 elevado a 2 é igual a 8 vezes 8, que é igual a 64. Esse resultado, ele é chamado de potência. Lembra que na multiplicação, na divisão, cada termo tem um nome? Até o resultado também tem um nome. Na potenciação também tem esse nome. O resultado da operação potência
o resultado dessa operação aqui que a gente está utilizando vai ser sempre potência. Um outro dado interessante a observar nessa página 60, que serve para a explicação para todas as outras situações, é que, só repetindo que no caso o 8 aqui, ele é chamado de potenciação, o 8 elevado a 2, certo? O 8 elevado a 2 é chamado de potenciação, ele tudinho junto aqui é potenciação, isso é potenciação. Aí, o 8 sozinho, por si só, ele é a base. O 2, que está aqui em cima, por si só, é o expoente. E o 64, por si só, é a potência, o resultado da operação. Lembrando que, nesse caso aqui, da potenciação, quem é a potenciação? Potenciação é o 8 elevado a 2, certo? Isso aqui pode mudar. Olha aqui o exemplo aqui embaixo agora. A nossa base agora é 4, o nosso expoente é 3, os nossos fatores que se repetem, coincidentemente, 4 elevado a 3, coincidentemente 4 elevado a 3 é igual a 64 também. Por quê? 4 vezes 4 é 16, 16 vezes 4, 64. Certo? Prestem bem atenção nessa página aí, página 60 do livro de vocês. E aí ele está repetindo a explicação, certo? Ele vai aqui dar chamar a atenção para alguns dados interessantes, que, por exemplo, o quadrado de um número. O que é o quadrado de um número? O quadrado de um número é quando determinado número, ele usou aqui o exemplo do número 1, deixa eu usar a cor de outra caneta aqui. Eu quero outra cor de caneta. Vou pegar a vermelha. Então, aqui eu tenho um quadrado, uma figura quadrada aqui, ó. Ela tem valor de lado 1. Então, você vê que esse 1, esse lado aqui, num quadrado, é igual a esse outro lado aqui, que é igual a esse outro lado aqui, que é igual a esse outro lado. Certo? Então, o quadrado de um número é quando qualquer número é elevado a 2. Certo? Essa potência, pessoal, todo número que aparecer aqui, a gente vai dizer que ele é elevado. Se fosse 5, 1 e o 5 aqui embaixo, aqui em cima, desculpa. Então, seria 1 elevado a 5. Se fosse 1 e o 6, por exemplo, 1 elevado a 6, sempre vai ser o número que está lá em cima, aí vai dizer que o de baixo está elevado ao que está lá em cima. Sim, voltando aqui à ideia de quadrado de um número. É quando qualquer número for elevado à segunda potência ou elevado a 2, certo? Ele deu aqui o número 1, aí tem o número 2 também. 2 elevado a 2 é a mesma coisa que dizer 2 elevado ao quadrado. E assim sucessivamente, certo? Lembrando que o expoente diz quantas vezes eu vou repetir a base em forma de multiplicação. Se é 2 ao quadrado, se é 3 ao quadrado, eu vou repetir esse número apenas 2 vezes em forma de multiplicação. É só multiplicar. 3 3 vezes 3, que nesse caso aqui é 9. Entendido isso? Essa é a ideia do quadrado de um número. Mas tem aqui também, a gente pode observar, na página 61 ainda, a ideia de cubo. O cubo de um número. Se o quadrado de um número é quando ele é elevado a 2, o cubo de um número é quando qualquer número é elevado a 3. Qualquer que seja o número, ele foi elevado a 3, então ele é chamado de, por exemplo, aqui, 1 elevado ao cubo. 2, se for 2 elevado a 3, vai ser então 2 elevado ao cubo. São algumas informações interessantes que vocês precisam marcar aí na mentezinha de vocês. Compreendido? Da quarta potência em diante, a gente diz 2 elevado à quarta potência ou a quarta potência de 2, e assim sucessivamente. Tá? Observações importantes é como se a gente dissesse propriedades básicas da potenciação.
Gente, uma observação importante é que olha, todo número natural elevado a 1 é igual a ele mesmo. Qualquer que seja o número aqui embaixo, e ele está elevado a 1, vai ser o próprio número. Qualquer número elevado a 1 é 1. 1 elevado a 1, 1. 2 elevado a 1, 2. 3 elevado a 1, 3. 4 elevado a 1, 4. Entenda, não é uma vezes 1, não é 2 vezes 1, não é 3 vezes 1. É elevado a 1, certo? O número que tiver aqui embaixo, ele é elevado a 1, vai ser o próprio número. Outra informação importante é todo número natural diferente de zero elevado a zero é igual a 1. Qualquer que seja o número aqui embaixo, se ele for elevado a zero, então vai ser 1. Se fosse 1 milhão aqui, o número fosse 1.550.000 aqui embaixo, elevado a zero, seria 1. Todo número elevado a zero é igual a 1. Certo? Se tiver dúvida, volta aí o vídeo, quando a aula estiver gravada, e assiste novamente. Aqui, outra informação importante é, em toda potência de 10, ou seja, quando a base é 10, certo? As potências de 10, toda potência de 10, quando aqui embaixo for 10, 10 elevado a 1, 10 elevado a 2, 10 elevado a 3, o que vai acontecer? Ele diz, toda potência de 10 é igual ao número formado pelo algarismo 1, seguido de tantos zeros quantas forem as unidades do expoente. Eu tenho aqui 10 elevado a 1. A dica de ouro é a seguinte, é só repetir o número 1 e escrever a quantidade de números zeros. Por exemplo, aqui em cima, ele está indicando 1. Então, esse 1 vai dizer quantos zeros eu coloco. Olha aqui, 10 elevado a 2. É só repetir o 10, ou então 1 aqui. 10 elevado a 2 é a mesma coisa que 10 vezes 10. Mas o pulo do gato, na potência de 10, é a seguinte. Escreve o número 1, certo? Não tem 10 elevado a 2. Aqui, ó. Eu vou escrever o número 1, vou pular para o resultado logo. Escrevo o número 1. E quantos zeros tem aqui? Quantos zeros? Tem 2 zeros. Então, se tem 2 zeros, eu vou escrever 2 zeros. Então, repetindo o número 1 e colocando a quantidade de zeros, fica o número 100. A mesma lógica vai ser com o 10 elevado a 3. 10 elevado a 3. Eu repito 1 aqui. Quanto aqui está indicando? Eu vou escrever quantos zeros? 3 zeros. Então, tem 1, 2, 3. Então, 10 elevado a 3 é igual a 1.000. Ok? Copiem aí. Copiem não. Observe essa informação. Certo? Deixa eu continuar aqui para vocês. Aqui ele está dando uma ideia sobre a importância das potências de base 10. Vale a pena vocês darem uma lida aí no livro de vocês, certo? E a gente já vai partir para os exercícios, ok? Vamos lá. Vamos praticar aqui. Eu escolhi o exercício número 2. Deixa eu ver, ele está aqui. Exercício número 2. A gente já verificou as páginas 59 e 62. Vamos ver aqui, praticar os exercícios 2 e 3 na página 63, certo? Olha só, a questão 2 da página 63, ela diz assim: escreva de outra maneira a expressão a seguir, usando apenas os números 20 e o número 9. Tem o número 20 e tem o número 9. Olha como eu estou vendo essa expressão. Eu estou vendo aqui 20 vezes 20, olha, 20 vezes 20, vezes 20, vezes, aí pontinho, 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 vezes 20.
Esse pontinho, 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 isso aqui, ele vai indicar quem é que está se repetindo, pessoal. Qual é o número que está se repetindo aqui? Coloquem aí nos comentários. Isso, o número que está se repetindo é o número 20. Então, indica que aqui nesse pontinho, 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 aparecerá, né, para ter o número 20, sendo que tem que ter quantos 20? Os fatores aqui estão indicando que tem que ter 9 20. Aí aqui eu tenho 1, 2, 3, e termina o 9 20. O nono 20 é aqui. Então, aqui no meio tem 1, 2, 3, aí tem 4, 5, 6, 7, 8, aí aqui 9, certo? Aí ele está pedindo para a gente escrever de outra maneira essa expressão. Qual a outra maneira? Qual é o assunto que a gente está trabalhando? Não é potenciação? A potenciação vai dizer o seguinte, que eu vou observar quantos fatores estão sendo solicitados, ó, a solução aqui, ó, estão sendo solicitados 9 fatores com o número que se repete. Qual é o número que se repete? O 20, para 9 fatores. Nessa situação, eu vou ter aqui, então, o 20 como base, certo? E o 9 lá em cima, como expoente. Lembra que eu falei que os fatores é o que fica lá em cima, e o número de fatores, desculpa, o número de fatores é o que fica aqui em cima, e ele vai indicar quantas vezes é para se repetir, né? Esse número aqui é para repetir 9 vezes. Então, gente, a resposta aí, opa, apaguei tudo. A resposta aí é para que a nossa resposta seria 20 elevado a 9. Ok? A resposta da número 2, questão 2 é essa, 20 elevado a 9. Esse 20 elevado a 9 é a outra maneira que a gente pode escrever essa expressão aqui. Ok? Eu também escolhi, na página 63, a questão 3, certo? Eu também escolhi essa terceira questão, na página 63. Essa terceira questão está pedindo apenas calcule. Gente, vamos comigo aqui, pensa comigo. Calcule, letra A, 2, como é que se lê isso? A base é 2 e o expoente é 5. Então, eu vou ler 2 elevado a 5. Certo? Eu vou ler 2 elevado a 5. Na minha solução, fica assim. Na minha solução, a letra A, aqui, ó, a resposta da letra A. Vamos ver como é que faz essa letra A. Aqui, essa letra A. 2 elevado a 5 é a mesma coisa que quantas vezes que eu vou repetir o número 2? Eu vou repetir o número 2 5 vezes, usando a conta de multiplicação. Então, eu vou escrever o número 2 aqui, ó. Vamos acompanhar comigo quantos 2 eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho o número 2 5 vezes. E eu não é, gente, não é para multiplicar 2 vezes 5, não, tá? É para repetir o 2 5 vezes, sendo que no meio deles vai a conta de aparecer a conta de vezes. Tá vendo que o vezes está aparecendo aqui no meio deles? E significa que eu vou fazer isso, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Então, calcule 2 elevado a 5. 2 elevado a 5 vai ser igual a 32. Certo? Entendido isso? Vamos embora. Opa, apaguei, foi todo mundo aqui. Aqui. Paguei a minha linhazinha aqui. Deixa eu tentar afastá-la, para não...
Tentar afastar aqui a minha linha. Pronto, depois eu ajeito aqui. Só foi só para eu ter mais visibilidade. Então vamos embora, gente. A mesma coisa vai ser com a letra B. A letra B, calcular 3 elevado a 7. Eu vou repetir o número 3 7 vezes na conta de multiplicação. Olha só, eu vou repetir o número 3 7 vezes. Vamos ver se tem. Eu tenho aqui 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Repetiu o 3 7 vezes em forma de multiplicação. Ok? Agora vamos multiplicar. Eu tenho aqui 3 vezes 3, 9. Conta comigo. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. 81 vezes 3 dá 243, né? Confira aí comigo, tá? 243 vezes 3 vai nos dar 729. E 729 vezes 3 vai nos dar 2.187. Logo, 3 elevado à sétima potência é 2.187. Certo? Tudo certinho? Deixa eu apagar aqui. Simbora. A letra C tem 11 elevado a zero. Pessoal, lá na regrinha, aqui na regrinha, diz o quê? Que qualquer número, aqui a regrinha 2 aqui do nosso conteúdo, qualquer número natural, todo número natural elevado a zero é igual a 1. Qualquer número elevado a zero é igual a 1. Eu tenho na letra C 11 elevado a zero. Lembra? Qualquer número elevado a zero vai ser 1. Então, 11 elevado a zero é igual a 1. Só isso. Aqui, só isso. 1. Pode ter o número que tiver aqui. O resultado é 1. Ok? Então, vamos ver aqui outra questão, a letra D. Outra regra que nós vamos utilizar. Gente, 1 elevado a 50. Letra D. 1 elevado a 50. Qual é a regra aqui? Todo número natural é elevado a 1. Aqui, não, deixa eu ver. Não está aqui não. Não está nessa regra, mas eu já explico para vocês. Toda vez que a base aqui for 1, certo? O 1, ele pode estar sendo elevado a qualquer número. Qualquer que seja o número aqui em cima. Qualquer que seja o número aqui em cima. Mas se ele estiver, se for a base 1, então o resultado é 1. O 1 está aqui embaixo. E pode ser o número que for aqui em cima, o resultado é 1. Na letra C, qualquer número elevado a zero é 1. Na letra D, o 1 sendo a base, o resultado é sempre 1. Certo? O resultado vai ser sempre 1. A letra E está querendo confundir a cabecinha. A letra E diz 0, 0 elevado a 100. Gente, pelo amor de Deus. O número aqui em cima está dizendo que é para repetir o zero quantas vezes? Tempinho. O número ali em cima, que é 100, está dizendo para a gente repetir o zero 100 vezes em forma de multiplicação. Vai ficar 0 vezes 0, vezes 0, vezes 0, vezes 0, vezes 0, vezes 0, até 100 vezes. Mas, gente, 0 vezes 0 é 0. E 0 vezes 0 é 0, e 0 vezes 0 é 0. Então, quando o zero estiver aqui embaixo e ele estiver elevado a qualquer número, o resultado é 0. Não tem para onde correr. Ok? A letra F diz 10 elevado a 6. Nossa regrinha da potência de 10. Potência de 10 aqui, toda potência de 10. A regrinha que eu disse para vocês é só, qualquer que seja o expoente, eu tenho o expoente 1, expoente 2, 3, 4, lá é o 6. Nosso exercício. É só repetir o número 1, é só repetir o número 1. Olha ele aqui, número 1. Eu repito o número 1 e coloco quantos zeros?
aqui em cima está indicando que eu vou escrever quantos zeros? 6 zeros. Vamos ver aqui se eu coloquei 6 zeros. 2, 3, 4, 5, 6. Coloquei 6 zeros. Então, toda vez que aqui embaixo for 10, é só repetir o número 1 e colocar o número zeros, o número de zeros que ali em cima está indicando. Entendido? Deixa eu ver. Passei outro exercício aqui também para vocês. Vamos embora. Ainda para praticar, né, é a ideia de expressão numérica. A gente vai verificar esse conteúdo na página 66 e na página 69. Quer dizer, da página 66 até a página 69. A gente vai trabalhar aqui com as expressões numéricas, resolver expressões numéricas. Vamos ver o que tem nas páginas 66 a 69. Aqui, página 66 a 69, até a página 69. Deixa eu ver se eu peguei mais alguma coisa ali. Não, só foi isso mesmo. Página 66. Aqui. Eu só vou fazer uma correção aqui na nossa informação da prova, certo? Que o assunto que vai ser também expressões numéricas. As 4 operações, né? Tá aí, vocês vão ter o vídeo que eu vou colocar de novo, a videoaula, e tá tudo no livro de vocês, tá? Expressões numéricas. Pronto, é o assunto da prova. Certo? As 4 operações e expressões numéricas. Aqui, vamos ver aqui, página 66. Vamos caminhando. Gente, a ideia da expressão numérica é quando a gente utiliza no mesmo tipo de conta. Deixa eu pegar aqui o marcador. No mesmo tipo de conta, a gente utiliza, no mesmo tipo de problema, a gente utiliza várias contas ao mesmo tempo. Aqui, eu tenho menos, mas aparece o mais, aí depois aparece o menos. Então, no mesmo tipo de problema, eu vou ter várias operações, certo? No mesmo tipo de problema, eu vou ter várias operações. Quando isso acontece, significa que eu estou trabalhando com algo chamado expressões numéricas, ok? Então, da página 66 até a página 69, vocês vão ter algumas explicações, alguns exemplos também de como se comportam as expressões numéricas em cada operação, em cada conjunto de operações. Primeiro conjunto, a gente vê aqui mais e menos e mais, certo? Então, ele vai ter parcelas e, nesse caso, quando aparece mais e menos, ele vai ter parcelas e minuendos e subtraendos. É comum também aparecerem parênteses nas expressões numéricas, certo? Quando aparecem parênteses nas expressões numéricas, a gente resolve os parênteses, quem está dentro dos parênteses, no caso, tem aqui 30 mais 7 dentro de parêntese, menos 3 mais 5 mais 25 dentro de parêntese. Então, a ideia é resolver o que está aqui dentro, 30 mais 7, que vai ser igual a 37, certo? Aí, o que vai acontecer? Repete o sinal que está fora de parêntese, repetir o sinal fora de parêntese, nesse caso for menos, e resolve o outro parêntese. Eu tenho 3 mais 5, que é 8, 8 mais 25, dá 33, tá aqui. Então, quando a gente resolveu os parênteses, quando resolveu quem estava dentro do parênteses, aí já não vai precisar de repeti-los. Os parênteses são esses sujeitos aqui, ó. Os parênteses são esses sujeitinhos aqui, ó. Certo? Quando se resolve esses parênteses, ou seja, se resolve quem está dentro dele,
Aí lá depois não vai precisar de repetir, certo? Só é resolver, então, a conta que resta. 37 menos 33, que vai dar 4. Ok? Então, essa é a ideia do uso dos parênteses. Na continuação aí da leitura de vocês, vocês vão se deparar com expressões numéricas que envolvam adição, subtração e multiplicação, certo? Vocês ficam na responsabilidade de ler. Também vocês vão se deparar com situações do tipo, o número vai ficar sozinho aqui fora, aí tem a conta principal e tem uma expressão dentro também do parêntese. Leiam isso aí, fica na responsabilidade de vocês. Vocês vão ter informações também de expressões numéricas envolvendo adição, subtração, multiplicação e divisão. Numa única expressão numérica, as 4 operações. Olha ela aqui. Nesse caso aqui, ela está envolvendo divisão, adição e multiplicação. Mas pode acontecer de vocês se deparar com tudo. Agora tem outra situação. Existem expressões numéricas que envolvem todas as operações. Quem são as operações que a gente estudou? A gente estudou, além das 4 operações básicas, vocês conheceram uma nova operaçãozinha, que foi potenciação, divisão. Opa, deixa eu ajeitar isso. Potenciação, divisão, multiplicação, adição e subtração. Certo? Elas foram escritas nessa ordem propositalmente. Certo? Vamos ver aqui o que elas dizem. Para resolver, quando tem todas elas juntas, num único problema, numa única situação problema, existe um passo a passo para se resolver uma expressão numérica que envolve todas elas, certo? Que envolve potenciação, divisão, multiplicação, adição e subtração. Qual é a primeira situação? É que quando aparece a potenciação, no exemplo 1 aqui, 2 elevado a 4 dividido por 4, mais 3 elevado a 2 vezes 10, quando aparece isso, primeiro resolve a potenciação. Então, nesse caso, no nosso exemplo 1 aqui, 2 elevado a 4, resolve primeiro ela, certo? 16, porque 2 elevado a 4, lembra que eu disse que o número aqui em cima indica quantas vezes o número aqui embaixo vai se repetir? Então, ele está dizendo que o 2 vai se repetir 4 vezes em forma de multiplicação, vai ficar 2 vezes 2 vezes 2 vezes. Isso aqui era para ser um 2. Isso aqui era para ser um 2. Bom, vocês reescrevam aí, tá? Que a minha lousa, ela fica um pouquinho oscilando devido aos compartilhamentos de tela que eu estou fazendo. Pronto. Aqui, gente. Esse 2 elevado a 4 é isso aqui. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 16. Certo? Então, ele está dizendo que nessa situação resolve primeiro a potenciação, depois as divisões e multiplicações na ordem em que aparecem, da esquerda para a direita. No nosso caso, nós temos aqui divisão, então repete divisão. Esse 4 repete, por que vai repetir esse 4? E esse mais também vai repetir esse mais aqui. Por quê? Porque eu tenho uma potência aqui para se resolver. Eu tenho uma potenciação, que é 3 elevado a 2. 3 elevado a 2, a gente sabe que é igual a 3 vezes 3. Por quê? O 2 aqui está indicando quantas vezes eu vou repetir esse 3. E 3 vezes 3 é igual a 9. Aí, repito o vezes e repito 10 para resolver essa expressão numérica. E aí, agora eu posso fazer o quê? 16 dividido por 4 dá 4. Repita esse mais, está repetido aqui. 9 vezes 10, 90. Aí agora, 4 mais 90, 94. Certo? Resolvido isso? Então vamos embora. Sim, e finalmente resolve as adições e subtrações, que foi o caso aqui. A gente resolveu
como aqui não tinha subtração, só tinha adição, a gente resolveu a adição no final das contas. Isso aqui fica a critério para vocês lerem, responsabilidade de vocês, lerem a ideia de calculadora para resolver a expressão numérica, isso é com vocês aí. E a gente vai praticar. Vamos praticar um pouquinho aqui? Praticando. Eu escolhi o exercício número 1 primeiro, para a gente aquecer aí. O exercício 1 diz, qual é o valor da expressão numérica? 81 menos 7 vezes 11. Qual é o valor dessa expressão numérica? A solução está aqui, pessoal. Olha só. Lembra que quando tem uma conta de menos e uma conta de divisão, desculpa, de multiplicação, lá pela nossa regrinha, depois vocês vão voltar para o livro, eu vou voltar aqui para vocês verem, a regrinha diz o quê? Está envolvendo lá, ela não apareceu potenciação, mas apareceu multiplicação lá no nosso problema. E tem uma subtração. Então, primeiro resolve potenciação, quando tiver. Não tinha. Aí depois resolve as divisões e multiplicações. Tem divisão. Lá tem divisão. Desculpa, tem multiplicação. Olha aqui. Então, nessa situação, o que é que eu vou fazer? Eu vou repetir o 81, eu vou repetir o menos e vou fazer 7 vezes 11, que me dá 77. Aí, agora sim, eu posso fazer 81 menos 77, que vai me dar 4. Só isso. Só e somente só. Ok? Vamos para o exercício 7, tá? Exercício 7, tá na página 70, esse exercício. Exercício 7. Ele está dizendo, calcule o valor das expressões. A expressão que eu escolhi foi essa daqui. Na letra A. Na letra A está dizendo o quê? Eu tenho parêntese, aqui, olha só, parêntese. E tenho parêntese aqui que fecha. Abre o parêntese, fecha o parêntese. E dentro dele está dizendo 7 vezes 7 mais 5, dividido por, abre parêntese, 18, menos 15 dividido por 3, mais 5, vezes 2. A regrinha de resolver a expressão numérica, primeiro, é resolver quem está dentro de parênteses. Dentro desse primeiro parêntese, eu tenho 7 vezes 7 mais 5. Quando eu faço 7 vezes 7, olha aqui, 7 vezes 7, eu tenho 49, certo? Repete parêntese porque eu ainda tenho mais um termo a ser resolvido. Eu repito mais e repito 5. Fechei parêntese, está fechado. Repito divisão, está dividindo aqui, repeti. Abro parêntese novamente. Você vê que eu repeti o 18? Por que eu repeti o 18? Porque eu tenho aqui uma conta de divisão. Quando tem conta de divisão, olha primeiro para ela. Se tiver mais, menos e divisão, olha primeiro para ela. Se tiver mais, menos multiplicação, olha primeiro para a multiplicação. Então, eu repeti o 18, repeti o menos, fiz 15 dividido para 3, que dá 5, repeti o mais, e repeti o 5 e fechei o parêntese. Certo? Fechei parêntese. Aí, depois eu repeti o vezes e repeti o 2. Agora eu tenho só dois termos dentro desse parêntese, 49 mais 5, 49 mais 5, 54, tá aqui. Não preciso mais colocar parêntese, porque sobrou só um termo aqui, aí não preciso de parêntese. Repetir o divisão, vou resolver 18 menos 5, que vai me dar 13. Isso eu ainda precisei abrir o parêntese, porque eu tenho 3 cidadãos dentro dele. Então, 18 menos 5 dá 13. Repetir o mais e repetir o 5. Repetir parêntese. Repetir o sinal de vezes e repetir esse 2. Aí agora eu tenho 54. Repetir, porque eu vou resolver esse parêntese aqui. Repetir o divisão. Agora sim, 13 mais 5 dá 18. Não precisa de parêntese. Repetir o vezes e repetir o 2.
Agora, eu tenho divisão aqui e multiplicação aqui. Eu posso escolher resolver quem eu quiser. No caso, aqui no meu exercício, no nosso exercício, eu optei por fazer a divisão logo de 54 dividido por 18. 54 dividido para 18 dá 3, tá aqui. Vezes, aí repetir o vezes, que está aqui, vezes, e repetir o 2, beleza? Agora é só fazer 3 vezes 2, que vai me dar 6. Repetir o que ficou aqui. Ok, pessoal? Tudo certo por aí? Certo, vamos embora para a questão número 12. Lá no presencial, eu resolvi a questão número 12, foi a letra D. Mas eu acho que lá no presencial, eu resolvi também, porque eu não estou com elas aqui, mas lá no presencial, na aula do presencial, eu resolvi, foi a letra, o número 2, foi, cadê, deixa-me ver, o 7, foi, resolvi o 7 aqui, letra A, e lá no presencial eu resolvi essa questão número 12, a letra D também. Eu vou pegar ela para vocês, tá? Mas primeiro, deixa eu só pegar logo, porque eu já deixo lá para a gente resolver aqui, porque deixa todo mundo garantido. Vamos lá. Deixar ela aqui no cantinho. Gente, olha só, a questão 12 da página 70, letra C primeiro. Eu escolhi a letra C aqui, então vamos lá. Lembra quando tem potenciação, a gente resolve primeiro as potências, depois as divisões e multiplicações. Está lá na regrinha, tá? Vocês vão se responsabilizar para olhar de novo a regrinha. Como eu tenho a potência, gente, aqui eu vou resolver primeiro a potência. Eu tenho 6 elevado a 2. Gente, quanto é 6 elevado a 2? Eu já apontei aqui, né? 36. Por que 36? Porque o 6 elevado a 2 vai ser igual, o 6 elevado a 2 vai ser igual, cadê aqui? O 6 elevado a 2, vou colocar mesmo aqui, tá? Deixa eu mudar a cor da tinta. 6 elevado a 2, ele está dizendo para repetir o 6 quantas vezes? Duas vezes, em forma de multiplicação. Então, 6 elevado a 2 é igual a 6 vezes 6. É isso. 6 elevado a 2 é igual a 6 vezes 6. E 6 vezes 6 é igual a 36. Não é o que eu coloquei aqui? 36. Certo? Repito o sinal de divisão, está repetido. Eu estou aqui agora com 2 elevado a 3. Certo? Eu estou com 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 é igual ao quê? A 2 vezes 2 vezes 2. Gente, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, 2 elevado a 3 é igual a 8. Certo? Eu repeti o parênteses porque eu ainda estou resolvendo essa potência. Depois eu repito mais, repito 1 e fecho parênteses. E coloco vezes, tá ali vezes. Abro parênteses porque eu tenho aqui agora outra potência para ser resolvida. E que potência é essa? 3 elevado ao quadrado. 3 elevado ao quadrado. O número que está em cima indica quantas vezes eu vou repetir o número de baixo. Então, vou repetir ele 2 vezes em forma de multiplicação. 3 vezes 3 está aqui. 3 ao quadrado é igual a 3 vezes 3, que é igual a 9. Repeti o menos, o 5, fechei parênteses. Certo? E agora, eu ainda tenho um parênteses aqui para resolver, olha só. Então, eu vou precisar de repetir. Eu vou precisar de repetir aqui o 36, repetir a divisão, resolvi 8 mais 1, que é 9, vezes, que eu repito, 9 menos 5, que é 4.
ok? Aí depois eu tenho aqui uma divisão e multiplicação, o mesmo fato ocorrido da questão anterior. Eu vou resolver logo a divisão, porque eu posso dividir 36 por 9, me dá 4, e repetir o vezes, repetir o 4. Aí agora eu faço 4 vezes 4, me dá 16. Ok? Lá no presencial, gente, eu tive a oportunidade de trabalhar com os alunos a letra D também, dessa página. É o mesmo procedimento. Primeiro, eu vou resolver quem está dentro de parênteses, observando o seguinte: tem potência e tem multiplicação. Então, vai ficar assim, olha. Eu vou repetir o parêntese, certo? Eu vou repetir esse 7. Eu vou repetir esse vezes. Quanto é que é 3 vezes 2? A gente já resolveu aqui, ó. Desculpa, 3 elevado a 2, a gente resolveu. É 9. Então, aqui, resolvi. 3 elevado a 2 é 9. Repito esse menos e repito esse 1. Certo? Repeti 1 aqui também. Aí, eu fecho parêntese. Repito o sinal de divisão. Repito, sinal de divisão. Eu tenho aqui também a mesma situação, ó, 8 ao quadrado. Eu vou repetir o parêntese. 8 ao quadrado, lembra lá? Não, não quero isso. 8 ao quadrado é, é a mesma coisa aqui. Vou só mudar aqui. 8 ao quadrado é a mesma coisa que 8 vezes 8. E 8 vezes 8 é igual a 64. Não é isso? Então, eu tenho aqui que 8 ao quadrado é igual a 64. Vou repetir esse menos. Gente, se eu quiser resolver logo o 3 vezes 2, eu posso, desculpa, o 2 vezes, eita, quase que não sai. Aqui, resolver o 2 vezes 31, eu posso? Claro que eu posso, 2 vezes 31. E vocês podem me dizer aí quanto é 2 vezes 31? Alguém colocou no chat? Alguém colocou aí nos comentários? 2 vezes 31 é 60 e... Opa, 62. E aí eu fecho parêntese, ok? Vou mudar a cor da caneta para ficar coloridinho aqui. Agora, nesse parêntese aqui, no primeiro parêntese, eu tenho uma conta de vezes e tenho uma conta de menos. Quem é que eu resolvo primeiro? Muito bem, a conta de vezes. Então, eu vou repetir parêntese. 7 vezes 9. Deixa eu botar mais para baixo. 7 vezes 9. Alguém sabe quanto que é? 63. Muito bem. Menos 1. Fecho parêntese. Aí, repito sinal de divisão. Sinal de divisão. Gente, aqui eu só não preciso repetir mais o parênteses, porque só tem dois carinhas aqui dentro, 64 e 62. A conta entre eles é menos, então 64 menos 62, um doce para quem acertar. Isso, 64 menos 62, é isso mesmo, é 2. Chega, deu para ouvir o grito da galera. Vou mudar aqui a cor da caneta de novo, para ficar bem coloridinho. Aqui também, gente, olha só. Eu não preciso mais repetir o parênteses. É só resolver 63 menos 1, e que me dá quanto? 63 menos 1 é 62. Repito, dividido por 2. Certo? E agora, sem sofrimento algum, 62 dividido para 2. Vai me dar quanto? 62 dividido para 2. Quanto? É igual a... Isso mesmo, 31.
Pronto, essa foi a questão letra D lá, que foi resolvido junto com a turma no presencial, certo? E aí eu estou deixando com vocês também, da página 70. E o presencial, que eu não resolvi essa letra C, também fica aí para resolver quando forem ver essa aula. Tá, gente? Então, com esse assunto, nós finalizamos, com esse exercício, finalizamos as nossas explicações para a preparação para a nossa prova, que vai ser lá no dia 23 do, 23/6, conforme eu já deixei aqui, certo? Vai ser tanto online quanto presencial, as 4 operações, aqui, o assunto aqui, as 4 operações, potenciação e expressões numéricas. Atualizem seus conteúdos, tá? E se houver alguma alteração na data lá de aula, que a diretora fizer, né, nos horários de aula para a próxima semana, aí eu também informo quando é que vai ser a prova, mas de qualquer maneira é na próxima semana. Ok, meus amores, fiquem com Deus, qualquer dúvida falem comigo. Lembrando que vocês têm que copiar esse assunto, certo? Vocês têm que copiar isso e colocar no link, certo? Aqui eu até coloquei o 12, e aí eu peço até desculpa, porque eu não especifiquei as letras que eu queria, né? Na questão da número 7, eu coloquei tudo aqui, em vez de eu especificar, mas vocês escrevem os exercícios que eu estou anotando. Por exemplo, na número 7, eu fiz só a letra A, então vocês vão escrever só a letra A do 7. No 12, eu fiz a letra C e a letra D. Então, vocês sintam-se na obrigação de copiar o 12, C e D, tá bom? E aí, vocês também fiquem para treinar as outras letras. Ok, meus amores? Que vocês tenham bons estudos aí, sucesso, e qualquer coisa contem comigo, tá bom? Deixa eu encerrar aqui a transmissão. Fiquem com Deus e até a próxima. Aqui, deixa eu só encerrar a gravação, ok? Deixa eu me encontrar aqui. Pegar aqui para encerrar, interromper. Gente, fiquem com Deus. Cheiro no coração. Até a nossa provinha, amores.